Oi pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa terceira aula, mas antes de trabalhar o conteúdo de hoje, eu quero relembrar alguns pontos da lição que vimos na semana passada. A lição 2, o tema que nós estamos tratando sobre a vontade de Deus, trabalhamos na semana anterior, especificamente esse tema no Antigo Testamento. 6 formas sobrenaturais como Deus manifestou a sua vontade para o seu povo. Então a gente viu que a primeira foi através dos profetas, depois através de Urim e Tumim, lançar sortes, sonhos, sinais e palavras diretamente direcionadas aos seus servos, o que a gente também pode chamar de revelação especial. Foram as formas como Deus direcionou a sua vontade para o seu povo. Ok. Nesta semana, vou adiantar um pouco aqui os slides. A gente também trabalhou esse questionamento, só retomando, para que os irmãos possam relembrar, que eles puderam acompanhar. Quem não acompanhou possa ter uma noção do caminho que nós estamos traçando. Colocamos algumas perguntas. Deus se revela hoje de formas semelhantes? Sim ou não? É possível Deus se revelar daquelas mesmas formas que nós vimos no Antigo Testamento, aqueles 6 pontos? Sim ou não? Dependendo da resposta, caberia uma segunda pergunta. Seria a regra geral, comum, constante? Ou ele poderia, por exemplo, falar de uma maneira especial, diretamente para uma pessoa, mas de uma maneira rara, não é algo muito comum? Mas podemos admitir que é possível isso acontecer hoje? Ok. Independente das respostas, continuistas e cessacionistas vão aí se dividir. Mas há um terceiro ponto que aqui é fundamental. Devemos buscar a vontade de Deus por esses meios, ainda que a gente admita que alguns daqueles meios ali possam ainda acontecer da mesma forma hoje. Não há uma orientação divina para que venhamos buscar boa parte deles. Então, percebe que é um outro assunto que a gente precisa trabalhar. Uma é você entender que Deus pode se manifestar daquela maneira, soberanamente, pela sua vontade, desejando assim intervir e dirigir o seu povo. E outra, encontramos orientação bíblica no Novo Testamento que nos recomende, que nos oriente a buscar tais maneiras, tais formas de direcionamento divino. Qual é a maneira como o Novo Testamento ele trata sobre a vontade de Deus? Então hoje nós estaremos dando continuidade na lição 3, pensando um pouco sobre isso. Qual é o significado da vontade de Deus? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre a vontade de Deus? Então vamos lá. Em primeiro lugar, estudar sobre a vontade de Deus é algo complexo, porém uma busca legítima e que não devemos fazer de forma simplista. Por que legítima? Todo cristão já se perguntou ou se pergunta constantemente no seu cotidiano que decisões tomar sobre trabalho, sobre que faculdade fazer, onde eu devo morar, enfim, as mais diversas, com quem eu devo casar. E uma série de perguntas podem surgir a partir daí, no desejo de realmente estar obedecendo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, aquilo que Deus orienta. É uma maneira de demonstrar certo temor. Então entendemos que é algo legítimo, uma busca legítima, é natural que façamos esse tipo de pergunta. Então nesse sentido é legítimo. Mas por outro lado, isso também não pode ser tratado de uma maneira simplista, ou seja, precisamos considerar a complexidade de tomar decisões e de pensar sobre esse tema, a vontade de Deus. Quando eu coloquei esse assunto como proposta para estudar um semestre, no início parecia que não teria conteúdo suficiente para trabalhar a respeito desse assunto. Mas ao longo dos estudos, das pesquisas, quando eu ainda estava planejando, eu percebi que de fato é um assunto não só de extrema relevância, mas que merece um tratamento cuidadoso e que serve de orientação para todo e qualquer cristão durante toda a sua vida, durante toda a sua caminhada. Então nós precisamos tratar de maneira séria, entendendo a complexidade que esse assunto contém. A Bíblia fala da vontade de Deus de mais de uma maneira, e aqui começamos a entender o porquê que é um assunto tão complexo.
A Bíblia ela tem várias palavras e vários significados, vários sentidos atribuídos a essa palavra vontade. Por exemplo, no Novo Testamento temos a palavra bole e telema. Essas duas palavras trazem significados diferentes relacionados à questão da vontade. Saber o significado das palavras não é o suficiente, mas é um ponto de partida bastante útil. Então, esse estudo gramatical, ele nos ajuda, mas ele traz algumas limitações, porque mesmo entender o significado da palavra, em alguns momentos, esses sentidos podem trazer variações dependendo do contexto da passagem no qual ele está inserido. Suas raízes apontam para os seguintes significados. Bole significa desejo racional e consciente, e telema, desejo impulsivo e inconsciente. Antes que eu esqueça, o conteúdo de hoje nada mais é do que um resumo do livro do Sproul chamado Posso Conhecer a Vontade de Deus? Que é esse que eu apresento para vocês bem aqui. Posso conhecer a vontade de Deus? Então, no primeiro capítulo desse livro, ele trata esse assunto. Eu estou trazendo aqui um resumo e vou tentar fazer algum tipo de comentário, algum tipo de correlação daquilo que é a nossa realidade, pensando algum tipo de aplicação para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Ok, retomando, então tem duas palavras, uma que expressa na sua raiz o sentido de desejo racional e uma outra no sentido oposto, desejo impulsivo e inconsciente. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Observando aí no Novo Testamento, a palavra bole refere-se com frequência a um plano baseado em deliberação cuidadosa, usado em relação ao conselho de Deus, o plano providencial de Deus que é predeterminado e inflexível. Então essa primeira palavra ela vai estar diretamente relacionada com aquilo que entendemos como o desígnio de Deus ou decreto de Deus. Em Atos 2:23, nós vamos perceber isso. Eu vou ler esta passagem aqui para que a gente possa trabalhar melhor esse conteúdo. Então, em Atos, capítulo 2, você pode também acompanhar no versículo de número 23. Nós temos o seguinte: a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram crucificando por meio de homens maus. Ou seja, esse plano determinado ou desígnio de Deus ou decreto de Deus. Esse é o sentido por trás dessa palavra. Já a outra palavra, ela trata muito mais de uma multiplicidade de significados. Ela não traz apenas um único significado. Aquilo que é concordável, em outro momento pode significar desejado, em outro intencionado. Aquilo que é escolhido ou que é ordenado. Uma noção de consentimento, desejo, resolução ou ordem, dependendo do contexto da passagem. Então só aí nós temos uma série de palavras, uma série de significados com apenas duas palavras, e isso nos abre uma série de possibilidades quando pensamos nesse assunto sobre a vontade de Deus. Dando continuidade, vamos entender melhor o que significa a vontade decretiva de Deus. É a vontade pela qual Deus decreta coisas que acontecem de acordo com sua soberania suprema, também chamado de vontade soberana e eficaz de Deus. É aquilo que Deus faz e não pode ser frustrado. Ele faz, ele realiza, não é algo que muda, e independente de oposição humana, ou seja qual for, vai acontecer, porque de fato Deus assim o estabeleceu e assim decidiu realizar. Então, a vontade decretiva é essa vontade também chamada de soberana ou eficaz. Por exemplo, quando Deus ordenou que a luz resplandecesse, as trevas não tiveram poder de resistir a essa ordem. Deus não persuadiu a luz a resplandecer. Ou seja, Deus ordenou e simplesmente, pelo seu poder, aquilo aconteceu.
Porém, o significado da vontade de Deus não se restringe a essa forma. Caso contrário, cairíamos em um determinismo ou fatalismo subcristão, eliminando até mesmo as escolhas humanas. Então, a soberania de Deus atua de maneira que não anula a responsabilidade humana, não anula as nossas decisões. O relacionamento entre essas duas variáveis, soberania de Deus e responsabilidade humana, é algo que tem sido discutido ao longo de muitos anos e até hoje não há uma solução, uma maneira de explicar como de fato se dá o relacionamento entre essas duas variáveis. Mas entendemos que Deus estabeleceu os seus decretos, ele realiza a sua vontade soberana, porém a responsabilidade humana e as ações humanas não são impedidas nem controladas diretamente. Bom, agora vamos partir para a vontade decretiva ainda, falando aqui, explicando um pouco melhor. A vontade dele restringe a minha vontade, mas o inverso não é verdadeiro, pois Deus é soberano e nós somos subordinados. Então, a vontade soberana de Deus, ela está acima da vontade humana. Em que sentido? Deus não impede que venhamos agir de maneira responsável, nós seremos punidos, julgados conforme aquilo que fazemos, conforme as nossas obras, mas a vontade soberana de Deus, ele realiza independente de qualquer obstáculo que possa haver. Já no nosso caso, não. Nós somos subordinados a Deus. E nós não temos o controle de coisas que Deus tem, pelo fato de ser um Deus onipotente, Deus criador, Deus que domina e governa todas as coisas. Vamos avançar, a gente vai entender um pouco melhor isso mais adiante. A vontade preceptiva de Deus, que seria? Como ela se diferencia da vontade decretiva? Essa vontade se encontra na lei de Deus. É constituída pelos preceitos, estatutos e mandamentos que ele dá ao seu povo. Então, preceptiva, que vem de preceitos, mandamentos, instruções, expressam e nos revelam o que é certo e apropriado fazermos. É a norma de retidão de Deus para a nossa vida. Somos governados por esta forma. Em terceiro lugar, é possível que a vontade preceptiva seja desobedecida, diferente da vontade soberana, que Deus ordena, estabelece, realiza, independente de oposição. É o plano de Deus, é o projeto de Deus sendo implementado. Na vontade preceptiva, Deus dá ordens, Deus ele dá instruções, e essas instruções elas podem ser desobedecidas. É a vontade de Deus que não pequemos, não tenhamos outros deuses diante dele, amemos o próximo como a nós mesmos, por exemplo. Então, existem vários mandamentos: não adulterarás, não furtarás, e todos esses mandamentos eles podem ser desobedecidos. Então, essa é a vontade que Deus manifesta através dos seus preceitos, através daquilo que ele orientou, principalmente nas Sagradas Escrituras. Um dos maiores problemas do cristianismo contemporâneo é a preocupação de muitos cristãos com a secreta vontade decretiva de Deus, em exclusão e negligência da vontade preceptiva de Deus. Então vamos explicar aqui com mais calma. Essa vontade secreta decretiva de Deus nada mais é do que as pessoas tentarem descobrir o que Deus, pela sua soberana vontade, estabeleceu na eternidade para que viesse se realizar na história. Então, pela sua infinita misericórdia, Deus revelou algumas coisas da sua vontade decretiva, que está na palavra de Deus. Mas ele não revelou tudo. Infelizmente, algumas pessoas acabam buscando muito mais tentar discernir essa vontade secreta que Deus decretou, do que buscar aquilo que de fato é tangível, é palpável, aquilo que nós temos acesso, que no caso seriam os preceitos
e tudo aquilo que está na Bíblia Sagrada, todas as ordens, todas as instruções e orientações. Isso é algo muito perigoso. Neste caso, a obediência fica em segundo plano. Aquilo que fazemos não recebe a devida atenção. Então aqui há um problema. Se nós não focamos na vontade preceptiva, naquilo que a Bíblia orienta, há a possibilidade de que a nossa obediência ela se torne muito mais relaxada. Aquilo que fazemos acaba não recebendo a devida atenção na medida que não nos preocupamos tanto com as nossas ações. Podemos acabar ficando muito mais preocupados com aquilo que Deus estabeleceu para tentar ter algum tipo de segurança sobrenatural, e isso traz um tipo de relaxamento. Então, se de alguma forma, entre aspas, eu sou levado a pensar que algo vai acontecer, isso pode me fazer relaxar, em um certo sentido. É claro que há muitas formas de aplicar e de pensar sobre isso, mas essa também é uma possibilidade. Normalmente, isso pode acontecer. É mais fácil nos engajarmos em espreitar o conceito secreto de Deus ou nos aplicarmos à prática da piedade? Então, para muitas pessoas, a resposta seria: não, é mais fácil eu tentar descobrir essa vontade decretiva de Deus. É mais fácil eu tentar descobrir essa vontade soberana. É interessante pensar também que quando falamos da prática da piedade, se trata de uma atividade nossa, um engajamento nosso. Já buscar essa vontade secreta de Deus é algo que nós nos colocamos de maneira passiva. Eu vou apenas saber, observar aquilo que Deus tem para fazer. Não necessariamente quem busca saber isso está tentando uma vida com maior passividade. É uma possibilidade de interpretação, como eu disse anteriormente, cabe muitas outras também. Diante disso, algumas perguntas aqui para a gente pensar. Como vai nosso compromisso com a obediência? Será que nós temos a preocupação de conhecer a palavra de Deus, as instruções de Deus, para de fato colocar em prática na nossa vida? E temos nos preocupado em ter uma vida de obediência? De que maneira nós usamos a liberdade que temos em Cristo Jesus? É possível que algumas pessoas estejam fazendo mau uso dessa liberdade em Cristo. E precisamos tomar muito cuidado. Somos livres, mas essa liberdade ela deve ser desfrutada com gratidão, expressando gratidão, buscando obedecer a Deus como maneira de glorificar o seu nome. De forma alguma estamos descomprometidos nesse sentido. Então a lei ela perdeu seu poder de nos condenar, mas ela ainda é um espelho do caráter, do atributo moral de Deus. Ela ainda revela aquilo que é a perfeição moral de Deus manifestada para nós. Então ela ainda serve em muitos sentidos para nos orientar hoje com seus princípios, aqueles princípios que são imutáveis. Então podemos observar esses princípios e compreender que eles podem ser aplicados hoje, principalmente na questão da lei moral. A lei cerimonial e a lei litúrgica, apesar de não reger mais a nossa vida, ela é didática, ela ensina de várias formas coisas sobre o próprio Cristo, sobre a história da redenção. Então ela nos ensina hoje também, de certa forma. Como vivemos com a doutrina da justificação pela fé? Ela nos estimula a pecar ou a obedecer? Então, será que nós entendemos que somos justificados pela fé somente? Isto implica que as minhas obras não importam? Se Deus determinou algo que vai acontecer, então eu não tenho nenhuma responsabilidade nisso? É preciso tomar muito cuidado, porque a sociedade hoje ela está sendo levada a uma postura de negar a lei. O que nós chamamos de antinomianismo, ou seja, contra nomos, lei, norma. Então, muitas pessoas estão se colocando contra as normas e defendem, inclusive, que qualquer tipo de norma ela infringe a liberdade humana.
Então, criar normas para tentar balizar algum tipo de comportamento moral, para muitas pessoas na sociedade hoje, significa tolir a liberdade dessas pessoas. O que fazer quando as leis dos homens são opostas às leis de Deus? Um outro problema também. Então, o autor ele coloca o seguinte: ainda que uma lei ela seja estabelecida, não necessariamente significa que ela vai, ou melhor, ainda que uma lei seja estabelecida, não necessariamente significa que ela vai ser obedecida pela sociedade. Mas também isso não justifica algumas afirmações de que melhor seria que não houvesse lei. Deus fala na sua palavra no Novo Testamento que as autoridades foram constituídas como instrumento de Deus para julgar os ímpios, aqueles que praticam aquilo que é mal, a impiedade. E esse governo que atua promovendo leis para restringir o mal é justamente essa a função. Quando essas leis elas estão alinhadas com a palavra de Deus, elas ajudam a restringir o mal, a frear o mal. Então, por isso que é tão importante que elas existam. Mas e quando essas leis que os homens estabelecem, elas não estão em conformidade com a palavra de Deus? O que devemos fazer? Devemos respeitar as autoridades como sendo constituídas por Deus, mas o papel delas é claro, elas são um instrumento de Deus. A partir do momento em que há um distanciamento das leis estabelecidas em relação à lei de Deus, nós temos aí então essa autoridade, essa legitimidade de Deus que se manifesta por meio desse governo, acaba sendo algo distorcido. Então, em casos extremos, quando isso acontecer, é necessário que nós fiquemos com a palavra de Deus e obedeçamos a Deus em primeiro lugar. Por várias vezes na história, isso aconteceu, inclusive no início da expansão do cristianismo. Sabemos que não era permitido a prática do cristianismo, não era uma religião autorizada pelo Império Romano, mas ainda assim os apóstolos, os discípulos pregaram e testemunharam porque houve uma ordem clara de Jesus. E isso resultou, alguns séculos seguintes, que houve mais liberdade para anunciar o Evangelho sem aquela perseguição oficial do Estado, como ali houve no início ali do Império Romano, ali nos primeiros séculos. Então, devemos ficar com a lei de Deus. A liberdade não deve ser confundida com a autonomia. Enquanto mal existir nesse mundo, a restrição moral da lei será necessária. É um ato de graça de Deus, que Deus institui o governo, que existe para restringir aquele que pratica o mal, existe para proteger o inocente, o justo. Os crentes são chamados a apoiar o governo tanto quanto possível, sem comprometerem a sua obediência a Deus. Então, a partir do momento em que essa lei colocada pelo governo, ela vai contra o mandamento, um preceito, a vontade decretiva, ou melhor, a vontade preceptiva de Deus, nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Um exemplo disso. Em Juízes, capítulo 17, versículo 6, diz que naqueles dias não havia rei em Israel e cada qual fazia o que achava reto. Naquele momento, o poder centralizado, um governante que centralizava ali as decisões ali entre as tribos, não houve um substituto ali imediato para Josué. Então as tribos ali, cada uma com o líder daquela tribo, eles começaram a comandar e houve certa autonomia entre elas. E a ausência desse governo centralizado e que viesse ali supervisionar e o cumprimento, a obediência da palavra, trouxe ali uma série de consequências. E diz a Bíblia que eles faziam o que achava reto, que aquilo que eles achavam certo no seu coração eles faziam. Começou a ter um distanciamento em relação à obediência da palavra do Senhor.
Então, é um exemplo do que a ausência desses governos, de leis, ou de alguém que faça uma supervisão, exija o cumprimento dessas leis, é um exemplo do que pode acontecer. Vamos seguir aqui falando sobre a vontade e disposição de Deus. Perceba que nós temos já a vontade, falamos aqui da vontade decretiva, a vontade preceptiva e agora a vontade de disposição de Deus. O que é isso? Esse é um aspecto do mistério da soberania de Deus que permanece. Ele está relacionado com a habilidade do homem para desobedecer à vontade preceptiva de Deus. Vamos explicar um pouco melhor. Refere-se ao que é agradável e concordável para Deus. Expressa algo da atitude de Deus para com suas criaturas. Algumas coisas são agradáveis aos olhos de Deus, enquanto outras o entristecem. Ele pode permitir, não por meio de permissão moral, que coisas ímpias aconteçam, mas não tem nenhum prazer nelas. Então essa disposição é o fato de Deus aprovar, agradar-se de determinada atitude ou não. Então ele pode permitir que coisas ímpias aconteçam, não segundo a sua vontade preceptiva, porque os seus preceitos, seus mandamentos são puros, são santos e sempre direcionam para aquilo que é correto, aquilo que está de acordo com o seu caráter, que é santo. Mas ele pode permitir que os homens pratiquem a impiedade, como acontece, mas ao mesmo tempo ele não sente prazer naquelas práticas, naquelas ações. Então, é a vontade de disposição de Deus, como Deus ele reage diante daquilo que o homem faz. Aqui eu vou deixar um teste, depois você pode pausar o vídeo, pensar um pouco sobre isso, e no próximo vídeo nós poderemos já trabalhar a resposta e eu posso também comentar um pouco melhor com vocês. Mas pense comigo. O Senhor não quer que nenhum pereça. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dentre essas três vontades que estudamos, decretiva, preceptiva e a vontade de disposição, qual delas se enquadra melhor no sentido desta passagem? Então você vai ter que ou dar uma pausa no vídeo, leia esta passagem bíblica, leia uns versículos antes, uns versículos depois, e procure ver qual vontade encaixa melhor. Depois verifique o seguinte: qual dos significados da vontade já mencionados se harmoniza com o texto e também dessas nuances, ou seja, aplicando cada uma dessas três vontades, qual delas se encaixa melhor e como isso muda a aplicação, sentido, significado do texto. Deixo essa para vocês. A vontade secreta e a vontade revelada de Deus. Outra importante distinção que nós vamos ver agora. A vontade secreta é classificada sobre a vontade decretiva, porque em sua maior parte ela permanece encoberta para nós. Então, essa vontade secreta ela é algo que faz parte da vontade decretiva, da vontade soberana de Deus. Deus ele não revelou todos os seus planos, tudo aquilo que ele pretende implementar. Como disse, pela sua infinita misericórdia, ele revelou uma parte que estão nas Escrituras, que nos serve de edificação, de esperança, de consolo, de conhecimento maior também desse Deus que é maravilhoso e que é o arquiteto de coisas extraordinárias. Lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, é um texto que nos ajuda a pensar sobre isso. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então aqui dá a entender que existem algumas coisas que Deus encobriu, que Deus não revelou, que Deus não trouxe ao nosso conhecimento, e nós devemos crer que isso é o melhor para nós. Deus ele não revelou porque não é necessário, precisamos confiar nele,
mesmo sem saber todos esses detalhes, e, acima de tudo, entender também que a nossa mente humana ela é limitada. Jamais compreenderíamos todos os planos, todos os projetos, tudo aquilo que Deus tem planejado, arquitetado para a nossa vida. Há um limite para a revelação que Deus fez de si mesmo. Sabemos apenas aquilo que Ele agradou em manifestar para a nossa informação nas Escrituras. Precisamos lembrar que somos criaturas finitas. Não compreendemos a dimensão total do conhecimento divino ou do plano divino. É bem provável que até mesmo depois da glorificação, nunca venhamos saber completamente discernir tudo aquilo que Deus pretendeu ou pretende ou estabeleceu pela sua vontade soberana. Então é o momento que nós precisamos nos colocar na posição de criatura e entender que Deus há sempre algo que nós não poderemos discernir completamente, na medida em que Deus é infinitamente insondável. Como conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida? E aqui encerrando. Primeiro, precisamos perguntar: qual vontade estamos procurando descobrir? Qual vontade estamos procurando descobrir? É a vontade preceptiva? É a vontade decretiva? Ou é a disposição que nós vimos também agora há pouco? Será que nós estamos tentando buscar essa vontade oculta ou é a vontade revelada que está registrada nas Escrituras Sagradas? Perceber aqui que a resposta sobre a nossa busca pela vontade de Deus, ela deve resultar do que as Escrituras revelam, portanto, pautada nas distinções que ela nos ensina sobre esse assunto. Ou seja, para responder essa pergunta, qual vontade estamos procurando descobrir, precisamos estudar melhor e compreender muito bem que existem várias vontades que a Bíblia nos revela, nos orienta, e algumas delas nós devemos realmente nos debruçar, como, por exemplo, as leis, os mandamentos, as instruções, os decretos ali, ou melhor, as instruções, principalmente nas epístolas, mas em vários outros textos também, tem diversas orientações que Deus nos deixou claras, que nós devemos seguir. E precisamos tomar cuidado em não querer buscar conhecer essa vontade secreta que Deus, pela sua soberania, vontade, não desejou manifestar a nós. Somos guiados pela palavra e não por sua vontade inescrutável. Então, Deus, ele tem um aspecto nele que é insondável. Jamais, a Bíblia não é um escaneamento, um manual completo, exaustivo sobre a mente de Deus. E para aqueles que dizem que a Bíblia tem resposta para tudo, é bom pensar um pouco sobre isso também. Existem muitas coisas sobre a vontade soberana de Deus que não estão reveladas nas Escrituras. Existem ainda alguns mistérios que Deus assim quis deixar dessa forma. E nós precisamos entender que nós precisamos ser guiados por aquilo que é concreto, aquilo que é palpável, e não aquilo que é insondável. Entender a nossa limitação. O autor chega a fazer uma afirmação até um pouco dura, quando ele diz que buscar a vontade secreta é um ato até mesmo de tolice, já que não vamos conseguir. E, por outro lado, é um ato de presunção, porque não estamos nos colocando na nossa devida posição. Estamos achando que vamos conseguir compreender tudo aquilo que Deus estabeleceu na sua mente divina. Há um sentido em que não nos compete e está além dos limites de nossas investigações especulativas. Precisamos lembrar disso. Em um sentido, os cristãos têm a permissão de tentar discernir a vontade de Deus pela iluminação do Espírito Santo e pela confirmação, mediante circunstâncias, de que estamos fazendo a coisa certa. Então, nós precisamos tentar discernir essa vontade. O Espírito Santo nos foi dado, ele nos dirige, ele nos guia. Mas como isso acontece? Nós vamos entender um pouco mais adiante que as próprias circunstâncias elas podem nos dar essa convicção
de que, de fato, esse é o caminho. E, acima de tudo, o Espírito Santo nos orienta por meio da sua palavra. Mas vamos ver várias formas, várias hipóteses, aí, várias suposições baseado naquilo que a Bíblia colocou. E vamos estudar melhor esses caminhos que nós podemos seguir nas próximas lições. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o significado da vontade humana. Falamos hoje sobre o significado da vontade de Deus e agora precisamos entender sobre o significado da vontade humana. Como essas duas vontades elas se relacionam entre si. Isso vai ser chave para que venhamos retomar as demais aulas, as demais instruções. Eu quero desejar que Deus abençoe e deixe o seu comentário, deixe o seu like, faça inscrição no canal e acompanhe os próximos vídeos em nome de Jesus.